Boa tarde. Nívia, querida, como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Agora melhor ainda. Quanto tempo, né, Renato? Pô, nem fala, Nívia. Acho que a última vez que a gente esteve junto foi lá em Cachoeiro de Cachoeiro. Macacu, né? Eu fui dar uma palestra na UAB lá. Isso. Antes a gente esteve junto quando você me convidou para poder dar uma aula na pós lá de Teresópolis. Antes de Friburgo, lembra? Pô, nem fala. Deixa eu te contar. Eu tava digitando ali, né? Eu demoro muito tempo para me concentrar, mas depois que eu me concentro, aí a coisa anda. E eu tava ali enrolando, sabe aquele dia que é mais ou menos e tudo, e de repente você engata. Aí eu fui escrevendo, falei, meu Deus, a live. Quando eu olhei, já era 4:01, e aí eu saí correndo, eu falei, pô, mas a Nívia me conhece desde a época de Friburgo, ela vai ter condescendência comigo. Não, com certeza, com certeza. Mas que bom que você está bem, Renato. Estou muito bem, obrigado. Estou muito feliz com esse momento profissional que eu estou vivendo. Isso. Com essa transformação que a internet proporcionou para a gente. Sim. Né? Mesmo num tempo tão difícil, que é esse tempo de pandemia que a gente está atravessando. Mas se a gente tiver um pouquinho de foco e disciplina, você pode ter certeza que isso pode trabalhar a nosso favor. Você imagina, Nívia, eu não sei se eu falo isso, porque isso é indelicado pra caramba, né? Eu ia falar, a gente se conhece desde quando já dando aula, né? Muitos anos. Muito tempo, muito tempo. Deixa eu tentar imaginar quanto tempo faz que a gente se conhece dando aula. Eu fui dar aula na Estácio de Sala de Nova Friburgo há 24 anos atrás. É muito tempo. Então, o tempo passa, né? O tempo passa. E o interessante é que, quando a gente começou a dar aula, uma das coisas que a gente precisa ser, de certa forma, é uma referência dentro daquilo que a gente resolve abraçar. Eu abracei o direito do consumidor, eu sou um apaixonado pelo direito do consumidor, mas para a gente se tornar uma referência em qualquer ramo do direito leva tempo. Aliás, em qualquer profissão leva muito tempo. Só que há 24 anos atrás a gente tinha que fazer mestrado, doutorado, escrever um livro, fazer pós-graduação, fazer um monte de coisa. Não que não seja necessário que a gente se especialize, que a gente estude ensandecidamente, mas a internet ela proporcionou um aumento nessa velocidade. Então, para você ter uma ideia, eu levei para me tornar uma referência dentro do direito do consumidor cerca de 20 anos em critério regional, ou seja, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, todo mundo me conhece como sendo um professor de direito do consumidor. Em 4 anos que eu comecei a trabalhar com a internet, eu consegui eu consegui ganhar mais exposição do que em 20 anos. Uhum. E, por incrível que pareça, hoje em dia, quando alguém quer saber se alguém é especialista ou não, ele não vai procurar se ele tem pós-graduação ou não. Ele vai lá no São Google, né? Dá um Google, deixa eu ver, Renato Porto. Aí aparece o Renato numa palestra, aparece o Renato fazendo um vídeo, aparece a gente numa pós-graduação, fazendo uma live. Só de olhar uns 10 vídeos, a pessoa fala assim, esse cara é bom. E com isso, na nossa profissão, auxilia demais. Por quê? Eu sou advogado, vivo da advocacia. Algumas coisas acontecem dentro do direito que por exemplo, não ter discussão com relação ao preço. Uhum. Se você for no médico, dali da tua esquina, e ele te cobrar R$ 250 a consulta, você fala assim, porra, vou pagar sofrido, não aceita plano de saúde, não? Agora, se tu for no Drauzio Varela e ele te cobrar R$ 1.000, você acha barato. Exatamente. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Para nós que somos professores também, isso auxilia muito no critério sala de aula e no convite para participação de eventos. Porque quando a gente participa de um evento e tem um grande número de seguidores, isso é a fórmula mágica do sucesso.
Porque os organizadores do evento, eles querem encher o evento. Exatamente. Então, se ele conseguir unir 10 pessoas que têm 60 mil seguidores e que tenham uma boa oratória, claro, que não adianta de nada tu ter 200 mil seguidores e você ser uma droga. Não adianta de nada. Então, por que eu já estou dando um abraço? E quero mandar um abraço aqui específico para Josiane, porque se eu não mandar, ela vai me bater. Ela falou que ia estar contigo hoje aqui. E aí manda um beijo, um caloroso abraço para minha nossa querida aluna, né, de tantos anos. Com certeza. Então, antes da gente começar efetivamente o bate-papo sobre a hipervulnerabilidade do consumidor, ou sobre qualquer papo que você quiser falar, se quiser falar, sei lá, vamos embora, do Flamengo que joga amanhã, vamos embora. Então, eu estou aqui, mas eu estou tentando mostrar para as pessoas que estão nos assistindo da importância de você investir de forma séria ao ponto de se tornar uma autoridade, porque isso auxilia muito. E se nós temos aqui uma massa crítica de juízes, de advogados, de promotores, de defensores, que normalmente é o pessoal que nos acompanha, pouco importa a sua profissão, você tem que se tornar uma autoridade naquilo que você se predispõe a fazer. Quantas vezes você perdeu finais de semana, Nívia, para poder atender o professor que ia dar aula na pós-graduação, ou poder dar uma aula, ou não foi, ou cobrir um buraco? Outra pessoa para poder colocar no lugar. Isso a Globo não mostra. Mas isso a gente mostra. O que eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais nesse bate-papo da gente no absoluto respeito ao processo. Olha o que eu estou falando. A gente se conheceu há muitos anos atrás, porque eu não vou cometer a indelicadeza de falar 24 anos. Nós nos conhecemos há muitos anos atrás. E note, levou tempo. Sim. Então a gente tem que respeitar o processo. Sim. Não adianta você tentar se formar agora e achar que em um ano a coisa vai acontecer. Não vai. A segurança só vai vir com o tempo. O que a gente pode fazer, na verdade, é abreviar esse tempo utilizando duas ferramentas. Ferramenta número 1, a internet, para que as pessoas te conheçam. Mas a ferramenta número 2, que é se preparar, essa você não pode abrir mão. Então você tem que estudar. Se você estudar bastante, você vai estar preparado tecnicamente. E aí você vai unir estar preparado tecnicamente com ser visto pela internet, ou dando aulas, ou dando palestras, ou escrevendo livros, ou tendo um blog, ou aparecendo, saindo da caverna. O sucesso profissional ele vem. O sucesso profissional é a exata junção de ser visto com estar preparado tecnicamente. Sim. Se você for visto e não estiver preparado tecnicamente, você vai passar vergonha, você não vai ter segurança para atender o seu cliente. Agora, se você estiver preparado tecnicamente e não for visto, você é um monge dentro de uma caverna que ninguém conhece. Então, o que você tem que fazer? Os 2 pontos. Absorver conhecimento técnico e ser visto. A coisa pode acontecer mais rápido, mas todos devem estar preparados para o processo. E o processo leva de 3 a 5 anos para você começar a caminhar, para depois de 6 a 7 anos a coisa começar a andar melhor e você começar a colher frutos daquilo que você resolveu trabalhar. Agora, quem pensar que é muito fácil, que em 6 meses vai virar uma referência e vai arrebentar de ganhar dinheiro... Não existe fórmula mágica, né, Renato? Não tem. Pode até acontecer, né? Pode até acontecer, mas não é típico. Agora, nas aulas da Nívia, sempre boas, eu nunca esqueci o compre batom das aulas do Renato, que por um acaso foi até proibido, né? Porque você não pode ter mais nenhum tipo de publicidade no imperativo. Experimentar, compre batom. Isso é técnico, está dentro de neuromarketing. Quando você faz uma compra, Nívia, muitos fatores são desencadeados dentro de você. Tem um Neandertalzinho lá dentro de você, né, que desperta para sentimentos de fuga ou enfrentamento e um monte de coisa. E aí, quando a gente cresce, na infância, nós absorvemos muita informação e a informação absorvida na infância, ela é pautada em comandos, sim ou não.
Só que parece que uma criança até os 7 anos de idade, que é quando ela é uma esponja absorvendo quem ela vai ser no futuro, parece que 93% das afirmações que são feitas para as crianças são no imperativo. Vai comer, não faça, faça isso, faça aquilo. Então, quando a gente cresce e escuta uma publicidade dizendo experimenta ou não experimente, que também é o reverso disso, né? Não leia essa mensagem. Você fala, não vou ler o cacete, eu vou ler. Né? Ou então, quando fala compre batom, você acaba comprando, porque não é porque você quer, é porque isso intrínseco levou você a... Uhum, com certeza. Renato, eu só queria, antes de completar aí sua fala, que foi maravilhosa, cumprimentar aqui a doutora Lísia, que está presente aqui, a Natane, doutor Pedro de Cantagalo, temos pessoas aí de Cantagalo, Cordeiro, doutora Josiane de Cachoeiras do Macacu, que foi quem proporcionou sua ida lá na OAB de Cachoeiras. É verdade. E Renato, sabe que eu tenho um carinho todo especial por você e acho assim, muito bonita a sua trajetória. Como você começou, então, te acompanhei muito na academia, todos os seus estudos, fazendo doutorado fora. Eu estou fazendo doutorado agora aqui, estou sentindo na pele, estou enlouquecida. Resolvi fazer 5 matérias. Vamos fazer uma oração hoje aqui para mim. Faz para mim. Pode fazer. Pode fazer. De energia, cura prânica. É uma loucura. Então, assim, as horas que nós nos dedicamos fora são muitas horas, muitas noites mal dormidas, mas isso faz parte. O que você falou é muito bonito, da formação do profissional, o processo. A Lísia que você está falando, a Lísia que está aqui com a gente, a Lísia Carla? A Lísia Carla, que foi quem te chamou. Gente, então, Lísia, sem você, nada disso aqui seria possível. Lísia. Obrigado. Mandar um beijo especial para ela, que coordenava o direito na Estácio, naquelas épocas, numa época boa, que era uma época antiga, e é uma pessoa que, além de magistrada, fala muito sobre mediação e também trabalha com os idosos, que mais ou menos vai ser um pouco do nosso tema de hoje, na questão da hipervulnerabilidade. Lísia foi que me descobriu, né? Se não fosse ela, nada disso tinha acontecido. Se ela não tivesse me dado essa oportunidade, eu não estaria aqui, seguramente. Então, ela tem uma grande parcela nesse estarmos aqui, né? Uhum. E é muito legal, Renato, que você colocou os benefícios da internet, e um dos benefícios é conectar pessoas. Então, estou podendo te rever a doutora Lísia, rever a doutora Marcela Bacchini, a Natane, Lena e várias outras pessoas que estão aí, doutor Pedro. Então, essa é uma das maravilhas da internet, e eu acho muito legal você ter aceito o convite para que nós possamos bater um papo e possamos falar um pouquinho dessa questão da hipervulnerabilidade. Olha a Lísia me entregando. A primeira disciplina que eu dei aula, que foi quando ela pensou para mim, tinha até esquecido disso, foi direito previdenciário. Deixa isso de lado. Vai que alguém me pergunta alguma coisa. Reforma da Previdência, todas as questões que estão em voga agora nesse momento. Vamos lá. Mas é muito legal isso. Mas, Renato, vamos lá. Olha só. No primeiro momento, eu pensei em falar em hipervulnerabilidade, porque eu sei que nós não combinamos nada, não te liguei. Se você quiser falar de outro tema, mas eu acho legal, porque a sua tese de doutorado, salvo engano, foi sobre publicidade infantil. Né? Não. Vamos conversar com o pessoal da live e dizer o seguinte: você foi, como sempre, muito organizada, me mandou mensagem com antecedência, falando assim, qual vai ser o tema que a gente vai trabalhar. E eu, como desorganizado que sou, falei, fala de qualquer coisa que eu vou adorar falar contigo. Então, pode trazer qualquer tema, que eu sou um apaixonado em direito do consumidor. A minha dissertação de mestrado foi sobre a publicidade voltada para as crianças, né? Para o público infanto-juvenil, para a publicidade web, a publicidade na internet. A tese de doutorado foi que eu venho sustentando uma hipervulnerabilidade do consumidor web em determinadas situações. Né? Mas as duas se conectam na questão da hipervulnerabilidade. Sim. Então, e eu quis trazer esse tema também, porque a minha tese de doutorado vai ser sobre a efetivação dos direitos humanos das pessoas idosas.
Que também entram nessa fatia. Também entram nessa fatia. Eu fiz uma live, aliás, eu fiz uma live no outro dia com o Cristiano Schmidt, que é da PUC, lá de Porto Alegre, que ele tem um livro excelente da hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Vira e mexe está aqui, eu acho até que está na live a professora Fabiana Barleta, que é professora da UFRJ do Rio, que tem um livro ótimo, O Direito à Saúde da Pessoa Idosa. E aí, sem falar... Aí a gente mentindo, né? E a professora Simone de Beauvoir, que está aqui com a gente. Aí não. Aí não dá para falar que o Bauman também está aqui, né? O Zygmunt Bauman. Ele saiu da cova, né? Ressuscitou de janeiro de 2017 e veio para cá. Exatamente. Professor Bauman, que bom. Agradeço pela presença. Mas, Renato, eu queria que você falasse, antes de entrar no tema da hipervulnerabilidade, que você falasse um pouquinho da vulnerabilidade do consumidor, que está expressa lá no artigo 4º, inciso 1º do CDC, mas que você falasse das acepções de vulnerabilidade, para a gente depois entrar na temática, na grande temática da hipervulnerabilidade. Você está vendo como é que eu gosto de você? É uma aluna dedicada, quer dizer, estuda antes, vai lá no artigo 4º, é isso aí, quer dizer... Quando a gente fala do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem principiológica, ou seja, pautada em princípios. E se você está fazendo doutorado hoje, devem estar te abduzindo, falando justamente sobre isso, aí falando de Dworkin, falando de Alexis, esses caras todos, né? Para o pessoal da plateia aqui entender mais ou menos o que é isso, vamos bater um pequeno papo. O que acontece? O ser humano é um ser social, nós arrumamos confusão a todo instante, né? Brigamos por tudo. Por isso surge o direito, para justamente conseguir equilibrar as relações. O direito ele tem diversas formas. A gente poderia ter escolhido como forma jurídica para regular a vida da gente a common law, mas não foi assim. Né? Lá atrás nós escolhemos o tal do direito positivo, aquele direito romano-germânico. Pessoal, como assim common law? Como assim direito romano-germânico? Né? E eu procuro partir da premissa de que ninguém sabe nada, Nívia, porque para todo mundo estar conectado aqui no nosso bate-papo. Então, eu vou bem do rasteirinho, porque para quem está lá no primeiro período da faculdade, até quem já é desembargador hoje e está aqui também. E é muito bom que a gente revê isso, né? Quando a gente assiste um filme americano, né, o brasileiro adora imitar o padrão americano, a gente vê lá um julgamento, e aí você nunca vê assim, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º do Código. Não. Eles escutam assim, segundo o caso Jonathan versus o estado de Massachusetts, né? Não tem um negócio desse? Pois é, porque eles lá, para decidirem um determinado tema, eles vão se pautando em precedentes. Nós não. Nós positivamos o nosso pensamento em códigozinhos, né? Então, vamos lá. Se a gente tiver um problema civil, nós temos o Código Civil, com o artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Se tivermos um problema tributário, nós temos o Código Tributário, com o artigo 1º, 2º, 3º, e assim vai. Qual é a grande crítica da common law em relação ao direito positivo? E aí eu não vou entrar nem no pós-guerra e tudo mais, mas vou dizer só o seguinte: eles têm um sistema mais flexível de mudança de direitos. Porque se você tiver uma decisão, aquilo reverbera para todos os lugares. Enquanto que o direito positivo, a gente tem o artigo 1º, 2º, 3º, e com o sistema legislativo que nós temos e a morosidade, tudo leva muito tempo. No entanto, o brasileiro é fogo, né? Porque ele acabou adotando um sistema misto. Porque ele pega lá o sistema romano-germânico, que a gente pega o direito positivo, mas quando a gente criou o sistema de recursos repetitivos, olha os precedentes surgindo e a gente pega um pouquinho daí. Só que vamos pensar o seguinte: às vezes, a situação humana escorrega pela letra da lei. A lei não consegue abraçar. E a introdução, a lei de introdução do Código, diz o seguinte: onde não aplica-se a lei, aplicar-se-ão os princípios. E aí é o que a gente pode denominar, que os princípios são a teia protetiva do sistema legal. Quando surgir uma situação nova, inusitada, que escorregue pela letra da lei, os princípios conseguem abraçar aquela relação. Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. Está lá o artigo 4º e elenca
quase que ditando ali quais são os princípios. E não que exista uma ordem, mas o inciso primeiro traz, no meu modo de ver, o princípio mais forte, que é o chamado princípio da vulnerabilidade. O Bauman, antes de falecer, ele, num livro que se chama Vida para Consumo, ele disse que, sensacional, que ele disse o seguinte, que a vulnerabilidade é uma característica do ser humano pós-moderno. Esse termo é o que ele gostava de usar, né? Do ser humano pós-moderno. É impossível você nascer em uma sociedade de consumo sem você ser mais frágil do que a iniciativa privada. Porque, ao nascer, a iniciativa privada já estava se preparando para lidar contigo. E o judiciário teve que lidar com isso. Tanto que, em defesa do consumidor, se a mãe tem plano de saúde, nos 30 primeiros dias de nascimento da criança, o STJ, em um dos seus informativos, indicou é obrigatória a cobertura do nascituro nos 30 dias, aliás, nos 30 dias do nascimento. Então, puxa, que legal. Então, Renato, me diz uma coisa. A premissa maior do CDC, você entende, que é de vulnerabilidade, de um lado eu tenho uma pessoa que se prepara profundamente para lidar com a outra, enquanto que a outra diz, li e aceito as condições do contrato. Nessa hora, às vezes, dependendo do lugar, se tiver pessoas muito malvadinhas, elas falam para mim assim, puxa, Renato, então vem aí uma lei injusta, porque o artigo 5º da Constituição não diz que todos são iguais perante a lei. As pessoas não são iguais, Nívia. Nunca. E nessa hora as pessoas querem me bater quando eu falo isso de forma pública, mas desculpe, um empregado não está no mesmo patamar que um empregador. Uma mulher não está no mesmo patamar que um homem hoje no mercado. O que fazem com as mulheres no mercado de trabalho é um absurdo. E a gente tentar maquiar isso, mascarar isso, é uma crueldade muito grande. Eu estava conversando com uma amiga no outro dia, e ela dizendo para mim da preocupação de entrar num elevador. Eu falei, como é que é? Aí ela, Renato, quando eu entro num elevador, ela é pequena. Quando ela entra num elevador e tem 5 homens do meu tamanho, que tenho 2 metros, ela sai. Essa é uma preocupação, Nívia, que nunca passou pela minha cabeça, que tenho 2 metros e sou homem. Só quem pode dizer, e eu até não estou no lugar de fala, porque eu não tenho essa legitimidade, mas eu posso gritar. Eu posso gritar e falar, existe diferença sim. A diferença com negros, a diferença social, em muitos campos, ela é existente. E enquanto a gente continuar negando essa existência da diferença entre homossexuais, da diferença de tantas pessoas que estão em nossa sociedade e que são diferentes, a gente está reforçando o opressor. Sim. O lado do opressor. É muito legal, só te cortar rapidinho nessa questão, que a maior característica da humanidade é a desigualdade. Então, esse mito da igualdade é um mito, isso não existe. As pessoas parecem que estão entorpecidas, parece que estão anestesiadas. Eu acho que essas verdades... O Lênio, que você teve aula com o Lênio do doutorado, ou no doutorado não, no mestrado provavelmente, ele fala que existem obviedades que ficam escondidas e que tem que alguém falar. E eu acho que é justamente isso. Às vezes eu apanho, né? Mas eu grito mesmo, sabe? Não estou nem aí. Então, existe essa diferença. Existindo essa diferença, algo foi visto por um cara muito novo, jovem, que vai ter futuro, que se chama Aristóteles, que ele trouxe uma coisa chamada princípio da igualdade material. E ele alertou que as pessoas não são iguais, que é isso que você acabou de trazer. E Boaventura dos Santos disse o seguinte, né? Boaventura disse assim, os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual. Por que eu trouxe todo esse contexto? Para te mostrar o seguinte, entre consumidores e fornecedores existe uma diferença muito grande, embora o mundo não queira deixar isso de forma clara. Renato, como é que o mundo não deixa isso de forma clara quando, de repente, você defendendo os interesses de uma pessoa que perdeu o emprego no meio de uma pandemia e fez um financiamento imobiliário
em que o juro cobrado era de X% e hoje as condições pela pandemia modificaram a vida dessa pessoa, quando isso acontece, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar essa desigualdade e agir. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e eu estou gostando do que o Michael está falando aqui para a gente, porque não adianta a gente ficar no campo do porquê que a banana nasce para a direita e nasce para a esquerda. E é por isso que a gente concretiza esse pensamento trazendo a hipótese do superendividamento das pessoas em momentos de pandemia e que tudo isso resulta de uma vulnerabilidade. E aí, no dia que você for defender o interesse desse vulnerável e, por muitas vezes, até mesmo hipossuficiente, você terá uma base jurídica bem razoável, uma do princípio da vulnerabilidade, porque o consumidor, no dia que assinou esse contrato, ele sequer assinou. Esse contrato de adesão, por muitas vezes, o consumidor nem viu. E não venha me dizer que na hora que eu for discutir esse contrato, que o fornecedor venha me dizer, peraí, assinou porque quis. Então, olha aí, se materializando algo que antes estava no campo das ideias. Então, como eu tenho o artigo 4º, inciso 1º, como eu tenho o princípio da confiança, porque quem tem uma conta bancária confia naquele fornecedor, como eu tenho o princípio da informação, porque se o consumidor foi mal informado pelo fornecedor, ele também tem direitos. E note, a gente nem entrou especificamente nos direitos básicos dos consumidores. Eu estou só mostrando sobre o campo principiológico, para se uma relação de vida surgir e escorregar pela letra da lei, e por que não, até mesmo contida na lei, porque os princípios não são mera tapa-buracos da lei. A lei, quando é criada, ela está permeada de princípios também. Então, está dentro. O estudioso do direito que se dedica em relação aos princípios, ele compreende a natureza da norma e não pelo artigo XYZ. Quando o advogado aqui for fazer uma fundamentação jurídica, ao invés dele falar que aquilo está no artigo 51 do CDC, falando que aquela cláusula contratual é abusiva, ele pode invocar o princípio da boa-fé objetiva. E aí ele vai estar mostrando aí para os juízes presentes na nossa live que ele conhece a norma, mas ele conhece o respirar da norma, ele conhece as brechas da norma, ele conhece a sociedade, ele entende de justiça, ele entende de igualdade, ele entende de isonomia. Então, tratar os desiguais de forma desigual produz o quê? Isonomia. Então, na verdade, o princípio da vulnerabilidade surge para produzir uma relação isonômica ante a desigualdade evidente entre as partes. Então, como existem pessoas diferentes, tratamos os diferentes de forma diferente e produzimos o equilíbrio. Esse equilíbrio, e aí eu entro na pergunta, na segunda parte da pergunta que você me fez, tem vários matizes, ou seja, na vida como ela pode se apresentar de várias formas. Você me falou o seguinte, Renato, a vulnerabilidade tem várias vertentes. E quais são? Eu posso trazer algumas para você. Só para que as pessoas visualizem como é que existem consumidores mais frágeis do que fornecedores, eu tenho a vulnerabilidade, e aí quem quiser anotar, técnica, que é quando se verifica o quê? Uma fragilidade, uma ausência de expertise, e aí o experto com X, que é esse que tem a proficiência técnica, é quando a gente vislumbra uma diferença técnica entre o consumidor e o fornecedor. Renato, me dá um exemplo dessa diferença técnica com o maior prazer. Quando, de repente, você bate com o carro... Não, Josiane, isso vai estar no artigo 4º do CDC. O artigo 39 do CDC, ele trabalha com as práticas comerciais abusivas, que lógico que em determinadas situações a gente chega até lá. Mas, por enquanto, não. A gente ainda está aqui atrás. Nos princípios, que está no artigo 4º, inciso 1º, e eu estou trazendo aspectos doutrinários, vertentes da vulnerabilidade. A vulnerabilidade técnica é essa que vai surgir de uma deficiência técnica entre o consumidor e o fornecedor. E que exemplo que eu poderia dar? O exemplo que eu poderia dar é de quando você bate com o veículo e o airbag não abre. Uhum. Como é que você prova tecnicamente se aquele airbag não abriu porque não tinha que abrir ou abriu porque tinha que abrir? É difícil. Então, você é vulnerável sobre o prisma técnico. O consumidor ele pode ser vulnerável também pelo prisma econômico.
que é quando você tem menos dinheiro do que o outro. A vulnerabilidade, ela também pode ser processual, porque uma das maiores mentiras que eu escutei na faculdade, inclusive logo no primeiro período, foi o princípio da igualdade das partes. Se tem uma coisa... Outro mito. Sabe? É mito. Né? Esse eu não concordo. E aí o processo, às vezes, leva tantos anos que o fornecedor acaba, até mesmo... Eu procurei esse termo no outro dia, mas eu não tenho encontrado ninguém falando dele, então eu estou falando que eu tenho repetido isso, porque um dia passou pela minha cabeça. Falamos de matemática jurídica. O conceito, assim, o que eu vou falar daqui para frente existe e você conhece, mas o termo matemática jurídica eu não tenho ouvido com frequência. Daí eu falar, eu tive isso na minha cabeça e venho repetindo. Se você, e eu vou recomendar para o pessoal que está aqui nos assistindo, se vocês querem a recomendação de uma obra, tem um livro muito legal de um professor que se chama Michael Sandel, que é Justiça, o que é fazer a coisa correta. Né? Aliás, tem até outro, tem o Justiça, o que é fazer a coisa correta, e o que o dinheiro não compra. Renato, como é que escreve Michael Sandel? Michael Sandel. Pronto. Lá no Michael Sandel, na edição número 1, na página 34, canto superior esquerdo, primeiro parágrafo, ele traz um caso interessante que é da Ford, que vendendo um determinado veículo, que era uma picape, quando as pessoas abalroavam a picape pela traseira, o tanque de combustível rompia e incendiava os condutores do veículo. Ou então o carro explodia e as pessoas morriam. Quando descobriram isso, e aí eu estou fazendo uma referência que está no livro, então toda afirmação que a gente fizer contra uma grande empresa, ela tem que ser referenciada, sob pena da gente estar praticando um ilícito aqui, de uma afirmação enganosa. Eles fizeram o seguinte, ao invés de chamar todo mundo para um recall, eles fizeram pesquisas, tá? Já respondo, lá no final eu respondo, tá? Deixa um campinho para perguntas, já eu respondo todas as perguntas que vocês tiverem. Tá legal? Mas chama justiça, o que é fazer a coisa certa e o que o dinheiro não compra, tá bom? Justiça, o que é fazer a coisa certa e o que o dinheiro não compra. Então, lá eles vêm mostrando que ao invés de chamar para um recall todo mundo, o que fizeram? Deixa morrer. Uhum. Porque encomendaram um estudo. Vem cá, quantos por cento desses veículos são abalroados pela traseira? Aí responderam lá, 5%. Desses 5%, quantos por cento vão descobrir que morreram, já que morreram, por causa de uma falha no tanque? Aí 0,5%. Bom, desses 0,5%, quantos vão processar? 0,3%. E dos 0,3%, quantos vão ganhar? Quantos vão ganhar? 0,2%. Qual é a média de indenizações? $100 mil. Multiplica $100 mil por 0,2%. Peraí, o que sai mais barato? Eu pagar a indenização para todo mundo ou eu fazer o recall? Sai mais barato eu pagar a indenização. Então deixa morrer. Esse mesmo padrão, ele se dá em diversas outras situações de vida. Planos de saúde fazem isso. A indústria automobilística faz isso. A indústria de eletroeletrônicos, a indústria alimentícia faz isso quando vendem veneno para a gente comer. Renato, o que é veneno? Refrigerante. Se for refrigerante zero, então é o pior alimento para consumo humano. E quem disse isso não é o Renato, são várias pesquisas que demonstram que tem até no site da OMS isso, né? No outro dia eu li uma pesquisa que fazia referência. Então você vê o seguinte, até não vou falar isso porque eu não fui lá conferir, mas existem vários estudos que mostram que o refrigerante zero é muito lesivo para o ser humano. E ninguém fala isso. Muito pelo contrário, manda você beber o refrigerante em família. Sim. Então, veja, essa vulnerabilidade pode ser técnica, essa vulnerabilidade pode ser econômica. Olha esse caso do refrigerante. Essa vulnerabilidade pode ser informacional, essa vulnerabilidade pode ser processual, porque o tempo do processo não é o tempo dos seres humanos. Então, às vezes, você não resiste ao processo e as empresas fazem matemática jurídica se valendo disso. E aí, vamos lá para a briga também agora, né? Para todo mundo brigar comigo até o final da nossa live. E o judiciário tinha que
apertar um pouquinho mais no valor das indenizações. Concordo com você. Me chamaram no outro dia numa palestra de utilitarista, né? Jeremy Bentham, esses caras aí. Por quê? Ah, tá jogando para a plateia. Não! O dia que a gente condenar de forma emblemática, a gente vai ferir aquele órgão do empresário que mais dói, que é o bolso, e ele vai deixar de fazer isso. E vai deixar até de orientar os advogados, e eu me incluo nisso, quando eu advogo para empresas, que colocam em suas peças defensivas a indústria do dano moral. Só que, engraçado, existe uma indústria? Existe. Mas sabe por quê? Porque existe matéria-prima. Se os consumidores fossem bem tratados, não seria uma indústria do dano moral, seria uma fabriqueta de bricolagem de fundo de quintal. E quando a condenação ela é pífia para desestimular que o consumidor entre com uma ação, eu, na verdade, estimulo que os fornecedores continuem fazendo isso. Então, eu tenho rezado essa cartilha de um aumento no valor das indenizações, vírgula. E eu até te digo o seguinte, eu estou pouco esperançoso que isso acontece. É isso aí, é o caráter punitivo pedagógico, Tiago. Isso mesmo. E eu estou pouco esperançoso que nos próximos anos isso aconteça. Porque como o empresariado sofreu muito nesse período que a gente está passando, e aí, independentemente da relação da gente com o empresariado, a gente sabe que é através do consumo que nós remuneramos as empresas recolhem impostos. Uhum. Então, mais de 80% da economia nacional é pautada no consumo. Então, se eu quebro a empresa, ninguém recolhe imposto, nem gera emprego que produz mais consumo. Então, as decisões também, elas devem observar esse caráter da preservação da iniciativa privada. Mas, eu tenho que dizer que a iniciativa privada tem que ser protegida nesse momento, vírgula. No entanto, quando você observar um abuso da iniciativa privada, a indenização tem que ser alta. Aí não tem que ser o machado, tem que ser o machado do Odin, não é nem do Thor. Não é nem o martelo do Thor, tem que ser o machado de Odin. Entende? É para fazer doer mesmo. Ah, Renato, o que é isso? Aqui do Rio de Janeiro, gente, ninguém aguenta mais o tal do TOI, termo de ocorrência de irregularidade da energia elétrica das pessoas, em que a empresa elétrica vai lá, pega o relógio do consumidor, leva lá para São Gonçalo, faz uma perícia unilateral. É absurdo. E depois vem cobrando de forma acumulada. Porra, aí eu fui pesquisar, tá? Eu sou um menino aplicado, e aí eu entrei no site do Tribunal de Justiça e fiz a seguinte pesquisa. Quantos processos a Light recebe por mês? Uhum. A gente está falando de 5 mil processos. E a Light ela consegue ser a vencedora dos últimos anos do número de demandas. E você vai continuar condenando baixo? Sim. Não dá, isso é de propósito. Uhum. Se a gente fizer a conta de quanto custa um processo no juizado, de quanto custa um processo numa vara civil, e eu fiz essa conta, só o número de demandas pelo impulsionar do judiciário, pelo menos fluminense, representa algo importante no PIB daqui. Uhum. Então, quando eu condeno alto, eu vou desestimular que eles façam isso. Porque é arbitrário, porque é unilateral, porque é civilino, porque existem motivos por trás disso. Porque é calculado. É calculado. Proposital. Só para pegar uma parte da sua fala, nesse livro que você citou do Sandel, eu tenho os dois. No último livro, no segundo livro, ele diz o seguinte: ele tem um capítulo que chama O Mercado Não Respeita a Moral. E aí ele começa a colocar as práticas que ele reputou como mais absurdas. E aí, dentro desse tema que você está trazendo, que é o dano moral, né? Que venda de vaga na fila, venda de vaga na fila, venda de um rim. Exatamente. Que se chama indústria do dano moral. E eu sempre disse para os meus alunos, não existe indústria do dano moral. O que existe é a indústria do descumprimento. É isso. Se as empresas fossem multadas ou tivessem condenações em valores altos, você entra no site do TJRJ, tem o ranking dos 20 maiores litigantes, das empresas que abarrotam o judiciário. Então, eu concordo com essa política de não se colocar um dano moral baixo e se elevar o dano moral num caráter pedagógico punitivo.
nem porque entrar na questão se o dano moral é punitivo no Brasil ou não, mas numa questão pedagógica, porque o consumidor, ele é vilipendiado no caso concreto, e existe esse mito, Renato, que você colocou muito bem, o mito da indústria do dano moral, a indústria do descumprimento das decisões judiciais, que os valores são diminuídos em segunda instância, infelizmente. É isso aí. É isso aí. Mas, Renato... Beleza, então vamos lá. Você me fez uma pergunta. Claro. Renato, me fale um pouquinho sobre a vulnerabilidade e os caminhos da vulnerabilidade. Então, eu pintei um quadro desde lá do porquê do estudo dos princípios, coloquei a vulnerabilidade como princípio maior em se tratando de direito do consumidor e trouxe as suas espécies. Técnica, fática, econômica, informacional, processual e por aí vai. Espero ter respondido a tua pergunta. Não, tá claro. E eu queria que você falasse um pouquinho da hipervulnerabilidade agora. Quem seriam esses consumidores que são hipervulneráveis? Tá bom. Então, depois da gente ter batido esse papo, ficou claro que existe uma fragilidade de uma parte em relação à outra. Que de um lado eu tenho uma pessoa que se prepara para lidar com a outra, enquanto eu tenho a outra que não se prepara tanto assim. Só que existem pessoas mais frágeis do que a média. Seja pelo aspecto físico, seja pelo aspecto principiológico, seja pelo aspecto mental. Tem uma série de situações. Eu vou trazer 2 casos aqui para você. E aí sim, concordando com a Josiane, quando falou do 39, estava dando 39.4, que fala das práticas comerciais abusivas, quando a gente fala de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância dos consumidores. Então, pera lá. Fraqueza, aí eu trago o consumidor idoso e eu trago o consumidor criança. Posso trazer também, já que a lei disse o seguinte, fragilidade. A fragilidade, fraqueza, ela pode ser produzida em qualquer um. E eu estava conversando com o professor Vitor Guglinski no outro dia numa live e a gente estava batendo um papo sobre a vulnerabilidade circunstancial, a hipervulnerabilidade circunstancial em função da pandemia. Porque nós estamos muito fragilizados. Muito fragilizados. Eu fiz uma live no sábado com um médico falando sobre estresse. E ele falando para mim, olha, o consumidor ele está fragilizado porque ele está com menos capacidade econômica. Ele está fragilizado porque ele está com medo da morte. Ele está fragilizado porque ele não sabe o dia de amanhã. E aí, já que você falou do Zygmunt Bauman, tem aquela obra dele que chama Medo Líquido. O ser humano é o único ser que consegue, né, desenvolver medos por coisas que não vão acontecer. Né? E aí, o fundamento dessa live dele era em cima do estresse, né? Porque ele dizia o seguinte, um dos motivos do estresse é a cabeça no futuro, a cabeça no passado, e a gente não consegue viver o presente. Né? E hoje nós estamos com a cabeça no futuro, estamos com a cabeça no passado, porque a pandemia produziu esse mecanismo psicológico, e aí, circunstancialmente, em função desse momento, nós estamos mais frágeis do que a média. Então, existem situações de vida que se dão pela característica física e ou pela característica psicológica que nos colocam em um estado de maior fragilidade. Eu sustento, tomo porrada pra cacete nisso, que nas relações virtuais, eu tenho um livro que se chama Desinformação na Sociedade da Informação. Que nas relações de cunho virtual, por muitas vezes nós imaginamos que somos bem informados quando não somos informados. E eu cheguei à conclusão de que quanto mais informação você tem, menos informação você tem. E quando eu li os termos de uso dos principais sites, como Google, como Facebook, como Instagram e tudo mais, desculpa, é tão grande que foi feito para eu não ler. Quando o manual do celular fica mais pesado do que o telefone celular, eu começo a imaginar que tem alguma coisa errada. Quando eu compro um carro e o manual do carro é maior que a Bíblia, sim. Eu sou hiperinformado para ser desinformado.
Então, a melhor maneira de não informar não é informar pouco, é informar em excesso. Porque depois que dá o problema, eu digo, então, quando eu falo de internet, além dos termos contratuais não serem claros em qualquer contrato web, dependendo da técnica de marketing desenvolvida, você é remetido para o mesmo estado anímico que uma criança. Eu estou lendo um livro que se chama Armas da Persuasão e que mostra o quê? Os chamados gatilhos mentais. Já que lá na nossa alma existe um Neandertal, os gatilhos mentais são agregados a todo instante às relações de consumo. Então, nós compramos muitas vezes por impulso na internet. E é por isso que existe o direito de arrependimento. 7 dias. As pessoas vêm dizendo lá, não, o direito de arrependimento surge pela possibilidade de interação, de integração do consumidor com o bem de consumo. Eu acredito. Mas um dos motivos é que eu entendo, aí só eu tenho até no meu livro, que eu escrevi um livro de direito do consumidor, sabia? Nesse livro de direito do consumidor, e quem quiser aqui é só ganhar, é só entrar no meu Telegram e eu deixei lá, é só baixar. Porque como eu cansei de ser roubado por editora, eu prefiro dar para o público, tá? Então eu prefiro dar o meu livro. E lá eu venho falando o seguinte, ai, nossa, como eu não queria parar de bater papo não, sabe? Nem eu. Gosto desse tema, dá para a gente ficar conversando um tempão. Então, quando eu compro pela internet, e aí eu tenho a questão do direito de arrependimento, e até muitas sentenças dizem que não tem o direito de arrependimento para compra de passagem aérea pela internet. Porque diz que como o direito de arrependimento ele se dá pela interação, o transporte aéreo não precisa de interação, porque as pessoas normalmente já sabem como o transporte aéreo se dá. Por que eu tenho que discordar disso? Pelo seguinte, na verdade, a interação do consumidor com o bem de consumo é um fator existente, perfeito, é válido, mas não é só por esse motivo que se dá o direito de arrependimento. O direito de arrependimento se dá porque por muitas vezes produz-se vamos dizer assim, um ruído na autonomia da vontade. Sim. Porque quando você compra por impulso, você não compra pleno. Quando você compra à distância, você não está 100% conectado com aquela relação jurídica. Você, às vezes, compra de madrugada, você compra com sono, você compra sem querer. E, Renato, a propaganda, ela está se tornando tão sofisticada que ela vai a nível do inconsciente. Então, o consumidor ele vai numa ligação emocional, eles têm aparatos de psiquiatras, psicólogos, como entrar na mente humana e forjar um desejo que não existe. Porque hoje a grande sacada é forjar um desejo para você comprar o que você não precisa. E aí você utiliza do que você tem de mais valioso na vida, que é o tempo, para poder comprar alguma coisa que você não precisa, mas que você foi incutido para comprar. Lá a desinformação na sociedade da informação, não sei aonde eu escrevi, eu dizendo assim, e aí as pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não tem para agradar pessoas que não valem a pena. Exatamente isso. Deixa eu só mandar um abraço aqui, tem duas advogadas queridas, uma de Teresópolis, que agora mora em Aveiro, que é a doutora Tatiana, outra a doutora Mônica Maciel, de Rio das Ostras, que agora mora em Porto, salvo engano. Um abraço para o Rodrigo Rocha, que é um juiz estadual muito querido, um amigo querido. Um abraço também para o doutor Levi de Castro, que já fizemos um lançamento de livro na Emerge. Então, queria mandar um abraço para essas pessoas e colocar, Renato, que essa temática é muito importante. E hoje, na pandemia, tem se vendido mais do que nunca na internet. Houve uma migração do consumo de lojas físicas para a questão da internet. E aí teve tem um aumento. Questão. Você viu agora a questão da tributação? O comércio eletrônico teve um aumento nesse período da pandemia de 400%. Olha. Tanto que, se compararmos as notas fiscais recolhidas de 2019, junho de 2019 e junho de 2020, nós recolhemos mais notas fiscais aqui. Eu sou um entusiasta do comércio eletrônico, porque até a tributação ela se torna mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Tem os alunos aqui perguntando se os alunos não ganham beijo, então vou mandar um beijo aí para o Bruno, beijo para o Júnior e para todas as pessoas aí, a querida amiga Renata Espíndola também,
Não, querida Renata, deixa eu te contar uma fofoca aqui. Que era juíza leiga, né? Renata Não. foi juíza leiga há anos. Não, a Renata, quando eu comecei há 24 anos atrás a dar aula na Estácio lá de Nova Friburgo, foi a Renata que me deu abrigo. E o marido dela, o Bruno Rangel, que era meu grande amigo. Aliás, desculpa, deixa eu melhorar. A Renata, a fofoca, tá? A Renata. Em primeira mão, hein, Renata? Isso, eu jogava dardo no Leblon. Agora, pronto, estamos no final da live contar fofoca. Eu tinha um pub no Leblon que chamava Lord Jim Pub. E a gente corria o circuito nacional de dardos, né? A gente jogava, vamos dizer assim, profissional. O Bruno, que é o marido da Renata, e a Renata já participaram de campeonatos mundiais, já rodaram o mundo jogando dardos. Eles são muito bons. E aí, o que acontece? A Renata era personal trainer da Lísia, que é juíza daqui de Jacarepaguá e era coordenadora lá da Estácio de Sá de Nova Friburgo. A Lísia, em casa, aliás, num treino, né, no meio da malhação, falou para a Renata: nossa, eu estou precisando tanto de um professor para começar segunda-feira. Aí a Renata disse assim: olha, o amigo do meu marido que joga dardo com ele é professor, porque tinha feito pós-graduação, era um menino. Aí ela falou assim: liga para ele. E tu acredita, a Lísia me ligou. E aí eu fui para Nova Friburgo no mesmo dia e foi engraçado, era uma quinta-feira e ela falou: tem que começar segunda. Eu tremia tanto, sabe, Nívia? Eu tremia tanto aquele primeiro dia para pegar a pauta lá com a Maria Helena, sabe? Então tudo começou ali. Então eu tenho que ser eternamente grato à Renata, ao Bruno e à Lísia, porque por essa conjugação eu me tornei professor de direito. Olha isso. Muito errado, né? Todo errado, né? Todo mundo, eu fiz um doutorado no exterior. Não, eu fui fazer isso tudo depois, né? Muito legal. Olha a Andressa falando que foi aluna nessa época. E vai, tudo bem. E o Arló tá perguntando: aula de quê? Eu fui professor de direito previdenciário. E aí a Lísia, já que a Lísia está falando aqui, a Lísia falou assim: Renato, está surgindo na Estácio de Sá uma nova disciplina que se chama Direito do Consumidor. Foi assim que eu comecei. Foi assim que eu comecei. Eu pensei em botar você, que é a sua cara. Muito legal. Renata, a gente está no finalzinho. Deixa eu só dar um recadinho final aí. Mandar um abraço para todo mundo. Leila Portela. Leila. Marta Emerick, Fernando, Natane. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas sintam-se todos acolhidos. Essa é uma maravilha, um momento de conexão, uma live descontraída, com informação, competência, mas também com esse momento de humanidade, né, Renata? A gente precisa muito disso hoje, eu acho isso muito legal. E eu queria, a doutora Débora de Rio das Ostras também, muito querida, e eu queria falar um pouquinho. Eu estou coordenando esse ano um simpósio em Coimbra, 38, falando dos direitos humanos das pessoas idosas. E esse simpósio, ele iria acontecer na Universidade de Coimbra, mas por conta da pandemia vai ser um simpósio online. Então, depois eu vou deixar a descrição, os envios. Nós recebemos 24 trabalhos para esse GT, então é muito legal. Vou estar coordenando aí com o meu orientador, Eduardo Val. Vou deixar no finalzinho da live. O Val está coordenando comigo. E assim, eu acho, a Luísa também está aqui, querida, e eu fiquei surpresa de receber 24 trabalhos no momento de pandemia e a inscrição em euro. Então, isso demonstra que as pessoas né, estão querendo discutir e o evento não vai ser totalmente presencial por conta de questões sanitárias. Então, só queria deixar esse recado, vai ser em outubro, do dia 13 ao dia 15. E a Natane está perguntando qual o Telegram, Renato, que ela está fazendo. Telegram, sim. Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, quando a gente estiver encerrando a live, alguém clica aqui na sua cabeça, que está escrito ali, ó, tem lá, Niviane, né, com o professor Renato Porto. Quem clicar ali e entrar no meu Instagram, tem uma coisa chamada bio, que o que é a bio? Tem o meu rostinho lá, redondinho, e embaixo tem a minha biografia, que é professor de Direito do Consumidor, isso e aquilo. Ali tem um link. Se a pessoa clicar ali, ela vai ter acesso a 2 canais muito legais. Um é o Telegram, que é onde eu dou conteúdo para as pessoas. Então, o livro está lá no Telegram. É só entrar na minha bio do Instagram e tem acesso ao livro. E tem um outro canal, que esse é o mais legal, que é o do YouTube. Toda quarta-feira e sexta-feira, às 8 da manhã, quarta-feira eu faço uma live de Direito do Consumidor.
E sexta-feira eu faço uma análise de caso concreto, uma mentoria ao vivo. Eu divido a live com algum aluno, com algum advogado, com alguém que queira crescer dentro da profissão de alguma forma, ou dentro da advocacia, ou querendo ser professor. Nessa sexta-feira que passou agora, inclusive eu vou sair dessa live aqui, vou entrar uma agora às 5 horas, com um professor de Direito Constitucional, lá de Rio das Ostras, que fez uma mentoria ao vivo para se capacitar ainda mais como professor. Né? Ah, legal. Foi mó barato. Então, lá eu dou dica assim, de como é que mexe no Instagram, como é que você se posiciona através das redes sociais, e assim vai. E tem uma galera toda dizendo aí, olha, eu fiz a mentoria, olha ali, ó. Olha ele já dizendo aí, ó, o Caio, dizendo, eu fiz, foi sensacional. E é isso, ele sou eu. Tá vendo? Então é isso. Quem quiser o Telegram, é só entrar na bio, mas não deixe de entrar no canal do YouTube, não, que vai ser bem legal. Tá, então, Renato, olha, agradeço imensamente pelo tempo. Só pegando o ganchinho nesse minuto final, você falou que o excesso de informações é para desinformar e não devemos confundir. Informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. Então, as pessoas têm que percorrer essa etapa e agradecer imensamente. Eu vou ter que encerrar para a nossa live ficar gravada, mas agradeço de coração e vou deixar você falar aí o seu minutinho final. Tá bom, não só isso. Lívia, obrigado pelo convite. E eu tenho que agradecer mais ainda a todo mundo que está disponibilizando tempo. Muito legal. Só de vocês disponibilizarem energia para a gente, já vale toda a pena. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui na live. Valeu mesmo. Então tá bom. Abraço, Renato. Fica com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.